Sonhe, acredite, construa, não espere por ninguém, você é capaz. A frase de hoje é essa. E eu tenho, assim, a honra e o privilégio muito grande de apresentar um cara que eu tenho admiração também muito grande, um cara que eu conheço um pouco da história dele, né? Mas nada melhor do que ele mesmo contar. Seja muito bem-vindo, Emanuel Cardoso, ao Pode Tudo podcast com Alex Gomes e Ariane. Seja bem-vindo à minha casa, você é de casa, você frequenta a minha casa. E conta um pouco da sua história pra gente. Obrigado, Alex. Obrigado. É uma honra para mim estar aqui com você. Com vocês também. A Ariane está ali nos bastidores operando o equipamento. Quer dizer, com o celular na mão, né? Enfim. Mas obrigado. É a tecnologia que É tecnologia, distrai. né? Opera remotamente, né? É, E obrigado pelo açaí a propósito. Muito sim. bom, viu? Antes da gravação aqui. Estou à tua disposição, meu amigo. À tua Tá. disposição. Eu queria pedir um favor da Ariane. Pega um pouquinho de água pra gente. Ó, é assim mesmo, a gravação é assim. A gente vai ter latido de cachorro, eu tenho Pandora e a Chloe aqui em casa. A gravação Estão vai ser. quietas hoje, É, né? tão quietas. E a gente tem uma avenida aqui também. Mas, ó, o intuito é falar, é mostrar um pouco da vida desse cara. Mas por que você Que, está transpirando tanto, meu amigo? cara, eu sou demais. Mas eu sou gordo também, eu não tô. É, mas é porque, ó, uns me chamavam de tampa de chaleira lá no trabalho. Como é que foi essa que nasceu essa paixão pelo jornalismo? Como é que tudo começou? Explica um pouco pra gente. Vixe. Um release. Um release, né? É, Mas não. O pode tudo ia precisar ter um bocado de tempo aí pra é contar a muita história, né? história. É muita história. Alex, não foi bem uma escolha, sabe? Não foi bem uma coisa assim pensada. Eu precisava trabalhar, precisava sobreviver e surgiu uma oportunidade. Porque eu sempre gostei de trabalhar muito, né? Desde cedo, sempre trabalhei bastante no pesado. Trabalho manuais mesmo, braçais, enfim. E surgiu uma oportunidade de ser zelador, na época na TV Parintins, afiliada da Rede Amazônica, né? Afiliada da Globo, na verdade, mas a TV Parintins é do grupo Rede Amazônica. Uhum. E tinha um amigo que era o gerente de lá. Eu já tinha me visto trabalhar pela igreja, pelos locais, me convidou para ser o zelador, porque o senhor que trabalhava lá já estava se aposentando, precisando mesmo, né? Então Sim, comecei. uma Comecei. guerra. Então, entre uma capinada aqui, uma varrida ali, uma passada de pano acolá, eu via o pessoal trabalhando. E o trabalho era o quê? Era naquelas câmeras antigas VHS, não sei se você chegou a ver. Cheguei. Eu tive uma. Teve uma VHS, Tinha uma então. VHS. Tinha uma M3000 lá. E, e era com que se fazia as pequenas reportagens da cidade, era com que se fazia os comerciais. E diferentemente da tecnologia da edição profissional, em que você preparava a base de áudio e depois fazia a edição do vídeo, os inserts, naquela época o recurso era diferente. Você tinha que preparar o vídeo primeiro e gravar o áudio na função áudio Dolby. Não sei se chegou a ver Não. isso. Em termos de Então, edição, eu sou verdinho. eu me especializei nisso, em editar no VHS e mais, tinha que editar no pause. Contava os segundos lá e dava pause. Porque se tu só tava o pause, os vídeos VHS caseiros faziam uma barra de transcodificação no meio e dava um borrado no colorido horrível. E eu sei que a bobina voltava 3 segundos para começar de novo. Não sei se era isso, né? Exatamente. Então tinha que calcular. E isso era no chutômetro. Não era no cronômetro, não. Enfim, eu aprendi. Eu aprendi. E aprendi durante algum tempo a fazer tudo que se fazia em uma televisão no interior, da parte comercial ao jornalismo, à produção de comerciais e daqui a pouco outros tipos de produção, da parte gerencial, da parte de venda, da parte de agência, enfim, aprendi como fazer TV no interior do estado e o jornalismo estava entre uma dessas coisas. E por ter aprendido, em um determinado momento eu saí da emissora. Meu irmão, é muita história. Vamos chegar no jornalismo logo? Vamos encurtar para Vamos, chegar no vamos, jornalismo vamos. Tô logo? contigo, eu tô contigo. Então vamos lá, vamos chegar no jornalismo logo.
E já fazia jornalismo, né? Eu fui contratado para ser cinegrafista e editor de repórteres na época na Rede Amazônica. Eu já tinha saído para uma outra emissora, para Boas Novas lá em Parintins, Sim. e junto com outras pessoas da igreja com quem eu era envolvido, a gente fez muitos programas, fez jornalismo também na RBN. E lá se na TV Parintins eu fui cinegrafista, fui editor, depois de zelador, na IBN, meu amigo, até técnico eu fui. Porque no tempo que a gente tava lá, caiu 2 raios, queimou tudo. E a gente tinha um jornal local, então depois que queimou, eu saía juntando os cacos, via o que funcionava, emendava o que servia. Me juntei com um amigo Rubens na época, que era um técnico de eletrônica, ele consertava aparelhos, enfim. E aí eu me juntava com ele, o que, que a gente consegue consertar e quebra dali, e mistura dali, monta dali, e a gente botava. Era o Severino da vida. Era um Severino da vida. Até subir nas torres a gente subia para fazer algum Eita, tipo de parecia. manutenção. E aí, depois dessa experiência aí como uma espécie de diretor, enfim, e cinegrafista e editor e tudo mais, voltei para a área do jornalismo e em alguns anos ali surgiu uma oportunidade para ser vídeo repórter. Um dos primeiros do interior, inclusive, a ser correspondente da Rede Amazônica. E comecei então a ser vídeo repórter. Na época eu já dominava a edição não linear, porque já tinha uma produtora, já fazia edição de comerciais, de documentários, de reportagens de maneira freelance. E aí quando já comecei a ser vídeo repórter, então já dominava o processo da edição não linear. E fui um dos primeiros correspondentes no interior do Amazonas a fazer a transmissão de matéria via internet. Lembra daquele modem de escada antigamente, que Sim. fazia aquela zoada lá? Tipo, cruzada. A cruzada hoje nem sabe Não o que é tem isso. noção. Não Se tem. ouvir, vai achar que é um ratinho, alguma Não coisinha tem. assim. Meu irmão, e o upload que não tinha retomada? Te mandar um arquivo de 7 megas, era o máximo assim, estourando. Um VT tinha que ter 1 minuto ali, que se passasse disso, E hoje, quando tem o 3G que a gente quer mandar um áudio, a gente fica chateado. fica né? chateado. É. Não, e aí 2 horas de transmissão de um arquivo, matéria de 1 minuto, Meu Deus. com a qualidade muito baixa, né, para poder ter mais. Enfim, começou esse processo. E aí eu sempre procurei alternativas para além da circunstância que tinha ali, né? Sempre procurava maneiras de aprender como fazer isso, porque você trabalhando numa empresa, a empresa tem um padrão, tem um procedimento, tem toda uma equipe técnica que desenvolve aquilo. Eu sempre fui pentelho, sabe? De discutir com o técnico mesmo. Mas e tal coisa não funciona? Então os caras chegam lá e até olhavam para mim assim, bicho, o que pensa que tu é? Como quem diz assim, esse moleque do interior aqui, o que ele acha que ele sabe? O que ele pensa que ele sabe? Mas falar em discutir, deixa eu te interromper. Sim. Eu quero tocar num assunto aqui, depois a gente vai tocar nesse assunto. Que, assim, eu acompanho o Manuel nas externas e eu vejo muita discussão dele com o Gudugo. E o Gudugo vai ter que vir aqui se explicar. Eu não Porque quero tem- vir, não. Você vai ver. Não. O desafio tá lançado, meu querido. Continua. Tá lançado, não vem com historinha não. Eu não sei como a gente vai colocar o Gudugo aqui. Ele não cabe. Mas a gente vai dar um jeito. Nem que a gente faça um vídeo, uma videochamada com ele, põe ele aqui na telinha. Não, ele anda muito rebelde ultimamente. É porque tá faltando ponte pra ele quebrar na cidade, entendeu? A enchente tá chegando. A enchente tá chegando. Deixa ele, ele anda muito rebelde ultimamente. Mas enfim. Pois é, Alex, esse foi aquele primeiro momento, sabe? Um momento de muito aprendizado. Um momento de muito aprendizado. De muitas dificuldades. De estabelecimento também de. Como é que eu vou dizer? Eu contei muito com a solidariedade de pessoas que viam a minha vontade de aprender. Por isso que eu sempre incentivo. Quem quer aprender, eu sempre para quem me pergunta alguma coisa, eu sempre me esforço. Se eu não souber como responder, eu sempre pesquiso, porque, Alex, eu encontrei muita gente no caminho. Eu me lembro de uma editora, não era editora não, era chefe de reportagem aqui em Manaus, que ninguém gostava de trabalhar com ela. Porque as pessoas diziam que ela era chata, que era arrogante, que era ignorante, que era aquilo outro. Comigo ela era assertiva. Então ligava e perguntava o que é. É isso. Eu dava a resposta. Então assim, eu não precisava de carinho, eu precisava resolver o problema. E foi uma pessoa que me ajudou de uma maneira fantástica, mesmo tendo um gênio, uma personalidade difícil, mas que foi assim fundamental. E tantas outras pessoas.
jornalistas como Daniela Sayag, Arnoldo Santos. É até complicado a gente citar nomes, eu Sim, sim, citar nomes, porque foi muita gente, Alex. sim. Muita gente o próprio, que de vez em quando está lá com a gente, o Cássius, como cinegrafista. O Cássius foi um Sim. dos primeiros a me dizer, Manuel, essa é uma câmera profissional. Aí foi que eu descobri que tinha como bater branco, tinha como bater o preto, black. O Tinha Black. 4 filtros, eu nem entendi porque tem tanto filtro assim. Então, no interior, eu fui um dos primeiros cinegrafistas de interior a aprender a operar uma Betacam. Não tinha, até porque não tinha no interior uma Betacam, né? Na Sim. época, sempre foi um equipamento muito caro, um equipamento profissional. E difícil tu encontrar alguém no interior com essa. Eu Então, comecei com Betacam. começou com Betacam. Então, então, muita gente, muita gente. E aí, depois de um tempo, eu saí novamente da televisão e fui efetivamente trabalhar com produção, né, de maneira independente, com uma pequena firma que eu tinha em Parintins e atendia assessorias e atendia outras, mas o jornalismo sempre foi ali. Aí surgiu uma oportunidade na TV A Crítica. E me fizeram um convite. E eu assim meio cético, digo, mas será que vão querer mesmo? Bom, mandei uns vídeos de umas reportagens que eu tinha feito. E eu me lembro que eu estava concorrendo com uma jornalista que já tinha, inclusive, sido repórter, que eu já tinha sido cinegrafista e editor dela. Uhum. Eu digo, não, com certeza vamos escolhê-la, né? Até porque é alguém, na época, eu não estava no mercado e todo mundo sabia que em Parintins eu me conhecia da minha atividade. E aí me fizeram o convite, não, se você puder vir integrar, eu digo, olha, vamos lá. Mas você já tinha apresentado lá? Ou tinha feito alguma reportagem do tipo assim? Ou já veio direto para Manaus? Não, isso foi em Parintins. O convite para Isso foi trabalhar na para TV Parintins, que Crítica eu foi em lembro que eu vi Parintins. matérias suas lá. Foi Parintins. Eu atuei desde 2007 Uhum. na TV Crítica em Parintins. Muitos anos. Muito tempo, né? Muitos anos. E cobrindo, desde que eu comecei a fazer jornalismo, que eu passei a acompanhar o Festival de Parintins. Antes disso, eu sequer tinha entrado no Bombódromo. Uhum. E sempre que estive no festival, sempre estive trabalhando, acompanhando, enfim, a vida cultural da cidade, com muito gosto, com muita responsabilidade. E assim, até receber o convite para vir para Manaus. E vim, estamos aqui. Quando você veio para Manaus, você veio para fazer teste? Você já veio para ficar? Nesse interim é importante, é bom, por isso que eu te digo, é muita coisa, Alex. Aham. Teve a universidade no meio, sabe? Sim. Porque primeiro eu fiz letras na UEA, e logo que a universidade abriu o campus em Parintins, né, que foi uma novidade, muita gente viu a oportunidade de fazer um curso superior, inclusive eu, que tratei de terminar o ensino médio, eu tinha parado no primeiro ano, que não dava para conciliar trabalho e estudo na época, minha sala era uma confusão, meu irmão, tu não tem noção, muita gente não queria estudar, enfim. Aí digo, não, mas eu tenho que concluir. Eu fiz o supletivo, aí vim para Manaus só fazer as provas. Me lembro bem, eu vim fazer 4 provas, depois vim fazer mais 3, aí passei um mês estudando só matemática. Matemática era difícil, né? Teve um professor que me ajudou em Parintins, passei um mês estudando com ele conteúdo, aí vim fazer a prova de matemática, aí passei no supletivo. Também não sou bom em matemática. Não, eu não sou ruim não, sabe? Eu sou. Mas Meu enfim, cálculo é de cabeça, pô, dou bem, mas me joga pra. não, mas as expressões lá, os cálculos, você tem que decorar as fórmulas, né? Entender as fórmulas, enfim. E aí passei primeiro para o EA, depois chegou ao FAM, aí na UFAM passei para jornalismo na UFAM, cheguei até a ser técnico na universidade, cheguei a passar em concurso, mas não me dei bem não como funcionário público não, pedi logo para sair, Não deu. não é para mim não, não é para mim não. O pessoal, tu é doido? Funcionário público federal vai pedir exoneração. Eu digo, não é para mim não. E aí, mas cheguei a, inclusive a atuar como professor substituto no curso Aham. no curso que me formou, e para mim foi uma, a gente só estuda mesmo quando você se prepara para dar aula, essa é a verdade, você vai lembrar do conteúdo. E o convite para vir para Manaus vem muito nesse momento aí, sabe? Nesse momento em que junta a formação, junta com a vivência, com a experiência na área de audiovisual que já tinha. E assim, foi muito legal nesse sentido.
E eu vim antes. Na época, a Daniela Sayag era gerente de jornalismo, me conhecia o meu trabalho de Parintins e pediu para eu vir um mês para cá. Havia uma necessidade de ter alguém, não tinha tempo para treinar alguém para ficar esse mês. Eu disse, não, não, traz o Emanuel, porque o Emanuel já faz. Já faz. Então vim, fiz, conheci um pouco a equipe, conheci um pouco a cidade, vi o trabalho, as pessoas me viram. Aí daqui a pouco surgiu uma oportunidade aqui, sabe? E dá uma oportunidade que culminou com um momento meu de Parintins de pensar já em outros desafios. Então juntou a fome com vontade de comer, meu amigo. Estamos aqui. E Emanuel, hoje o Emanuel apresentador. O Emanuel apresentador foi um desafio muito grande para ti? Hoje você, eu acredito assim, pelo que eu vejo, você tá super já habituado. Mas no começo foi assim um desafio, pô, caramba, eu saí agora da rua, tô apresentando é outra pegada, é outra coisa, eu tenho que realmente saber o que eu tô fazendo. Explica pra gente como é que é isso. Alex, sempre foi um desafio, Alex, porque quando eu vim pra cá, primeiro que para decorar o nome de uma rua que todo mundo sabe, é tranquilo, mas para você que não tá habituado, eu me lembro bem de uma notícia que eu dei, eu errei o nome de um pastor. Infelizmente foi vítima de um acidente e, na verdade, errei o nome da igreja que ele congregava aqui em Manaus. E eu me lembro bem que a repercussão, uma das pessoas que faz parte dessa comunidade ficou chateada porque eu errei o nome da igreja e fez um comentário com um colega nosso lá da TV. Ele disse assim, e ele não sabia o meu nome. Aquele repórter lá, aquele indiano. E aí chegou lá na nação, o menino falando. Achavam até que eu ia ficar chateado de alguma forma. Não, mano, eu sou um indião com muito orgulho, entendeu? Não tem, não tem conversa não. Me identifico com a minha região. Nasci em São Gabriel da Cachoeira, Todo inclusive, orgulho. com muito orgulho. E então sempre foi um desafio no primeiro momento. Conhecer a cidade, conhecer a vida da cidade. Isso foi um desafio como repórter. Antes de chegar à apresentação, eu atuei na FM O Dia, antes Rádio A Crítica, no jornal, que foi um desafio assim impressionante, porque tinha uma participação no Manhã no Ar. E aí a gente tinha que se preparar, e o assunto do Manhã no Ar tinha que ser um assunto do dia. Né? Tinha que ser um assunto quente, um assunto que a gente estudava de manhã. E muitas vezes eu estudava isso enquanto o jornal na rádio estava no ar. Então era assim, tinha que ter um exercício mental muito grande. Você tinha que ter a habilidade de estar passando a informação aqui, tentando entender um outro assunto ali, e daqui a pouco se preparando para entrar no ar na TV em cadeia com a rádio. E aí, um desafio que Adriane Diniz passou, o próprio Wilson Lima já tinha passado por lá. Então, para mim, naquela época, foi um desafio muito grande. Quando eu cheguei para apresentar para a TV, já tinha a vivência dos links. O link é outra coisa, link É ao outra vivo coisa. é outra coisa, é outro desafio. Então, Alex, não é de uma hora para outra, sabe? Sim. Você vai se preparando aos poucos. Agora, a vivência, sabe? A formação. Não é uma coisa que a gente se prepare da noite para o dia. E não é uma coisa que só de Manaus, não. Eu trouxe esse conteúdo de Parintins, sabe? Da preparação em Parintins, de acompanhar política, economia, cultura e tantos outros assuntos desde lá. Então é uma coisa que você faz a partir da tua formação, não é uma coisa que se prepara ali na hora. Não, e fora que já vem com toda aquela bagagem de editor, de cinegrafia, você já vai aprendendo cada coisa. Eu costumo dizer assim que a gente aprende muito com o repórter, o cinegrafista. A gente está vivendo aquilo o tempo todo. Está vivendo, aprende como falar com as pessoas. A gente só não vai para as câmeras. Eu não tenho como ir. Eu não consigo ou decorar ou aprender tanta coisa assim. Não, tem sim, eu já te Tá, disse que tá. tem. Mas, ó, eu admiro muito mesmo o trabalho de vocês, admiro muito esse lance de apresentar, de estar ali firme, falando, falar sem errar. Eu vejo Adriane Diniz um monstro. Ela é. Cara, Em bicho. vários sentidos. Olha. Profissionalmente Ah, tá, falando. beleza. Entendeu? Ó, então assim, e hoje? O que no teu coração assim, o jornalismo é o quê? É uma paixão, é um amor,
é o quê? Ah, eu não sou lá muito romântico, eu sou um cara Bruto. Não, aí enfim, não é bem essa a palavra. Eu ia dizer prático. Eu ia Quase dizer quebrou o prático. meu armário ainda agora jogando a chave do carro dele, gente. Aí dizer que não é bruto. Não, mas aí tu também é muito sensível, né? É só uma chave, não vai quebrar a porcaria do armário. Afundou Mas o tudo armário bem. lá, mas tá bom. Não, mas enfim. Alex, romântico no sentido de que eu acho que mais importante dizer que você ama uma pessoa é mostrar Aham. por meio de atitudes, de ações. E compromisso com o que a gente faz é uma forma disso, sabe? Então, eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que a gente faz. Acredito no que a gente faz. Eu me lembro de uma dessas conversas que a gente tem na externa e conversando com um outro colega que na época estava com a gente ainda entre o grupo lá e falando da importância do nosso trabalho. E ele, naquele momento, não estava percebendo muito bem a importância. Eu lembrei a ele um dia que na externa, em que eu estava com ele, já tem um tempo, ele tirou a câmera do tripé, que eu estava fazendo uma participação ao vivo, na época no Alô Amazonas, eu estava no estúdio. E os presos estavam sendo transferidos, depois daquele massacre de 2017, de volta para a cadeia pública Vidal Pessoa, lá no centro, que tinha sido fechada, e foi reaberta para funcionar como uma espécie de novo seguro, né, por conta das facções. E aí, no momento que eu estava ao vivo, chegou um carro da Secretaria de Administração Penitenciária, os presos começaram a descer. Ele percebeu isso, tirou a câmera do tripé, e a gente atravessou a rua e foi pro lado e mostrou o momento que os caras estavam saindo do carro e entrando. Com um ventilador, com um violão, com um monte de objetos. Não podia. Que a gente não imaginava que estava dentro da cadeia. Sabe? E a imagem que ele fez e que a gente mostrou ao vivo, o trabalho dele ali. O que eu falei é lógico que estava descrevendo a cena, tinha alguma importância. O que o Wilson estava repercutindo no estúdio também, mas foi a imagem que ele fez que provocou no dia seguinte uma série de ações administrativas em todas as cadeias de Manaus, onde ainda se continuava tendo muitos utensílios que podiam ser usados como arma. Entende a importância do que a gente faz, sabe? Então, Sim. o jornalismo para mim é isso, sabe, Alex? A gente está no local de perguntar o que a população não tem oportunidade de perguntar. A gente está no local de mostrar o que a população, às vezes, não tem ninguém para olhar pela população. E é você com um drone mostrando uma cratera, uma vossoroca da vida, um local assim que as pessoas fingem que não existe. Às vezes o poder público realmente não sabe que aquela comunidade está enfrentando um problema e a gente está lá mostrando. Não tem dimensão, né? Exatamente. Então, para mim, jornalismo é isso, sabe? É fazer política, mas política social a partir do jornalismo. Não é entrar nessa briguinha idiota, desculpa a expressão, de defender A ou B, de ser direita ou esquerda. Não, é de ir em busca dos fatos, independentemente do interesse político que se tenha. E é bom a gente dizer que na TV A Crítica a gente tem oportunidade de fazer isso. Sim, Tem. a gente tem oportunidade de fazer. Jornalismo para mim é isso, Alex. Para mim é isso. E assim, nem todo dia a gente tá com aquele gás para trabalhar, sabe? Nem todo dia a gente tá com aquela vontade, mas meu irmão, na hora que eu consigo despertar, depois de uma viagem, a gente atravessa a cidade todo dia. Manuel, chegou, tem que fazer alguma coisa. Eu boto o pé fora do carro, meu irmão. Aí pode estar acontecendo 1000 problemas, mas aí começa o trabalho. Eu sei que tu tá rindo, Gudugo, né? Eu sei que tu tá rindo. Porque nessa hora é que ele não gosta. Porque quando tem que descer, que tem que subir. Eu acho que eu vou colocar o vídeo, eu tô rindo do vídeo que eu fiz. Eu não sei. Ele não conseguiu me acompanhar. Eu tava caminhando do lado de uma senhora de 60 anos. Pelo amor de Deus, ele não conseguiu me acompanhar. E ficou chateadinho. Ficou, ao vivo isso. O microfone não consegue. Não, pode chamar ele, chama ele aqui que eu quero falar na frente dele. Eu falo na frente dele. Eu falo. Ficou Desafio chateadinho. lançado, Gudugo. Ao você vivo. aqui no Pode Tudo podcast. E você pode vir, sabe por quê? Porque você pode, é o Pode Tudo. Ó, o Alex disse que vai afastar a mesa da parede aqui pra você caber aqui, ó.
Vai ficar de frente. De frente com o Gudugo. E eu quero ver essa explicação dele, porque pelo seguinte, o roteiro, eu preciso me explicar. Quando eu peguei o celular para filmar, Mostra o vídeo. eu vou colocar o vídeo Mostra aqui para o vocês. Logo depois dessa explicação. Quando eu peguei o celular para filmar, só para explicar para vocês, eu filmei a escada errada, eu pensei que eles vinham pela outra escada. Aí eu disse, tal, vocês estão vendo aqui e tal, quando eu vejo o Manuel subindo o morro. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu não tinha, já tinha apertado o REC e eu comecei a brincar e tal. Quando eu vi o Mário Mentira Marcelo. sua. O Mário Marcelo Você sabia Você tá que filmando. aquilo... Pô. Aí, o que aconteceu? Eu não ia colocar o vídeo. Não, mas bote o vídeo, porque a história não foi bem assim, não. Não. Ele levantou os braços, reclamando. E na sequência... Não, mas eu não ia colocar. Mostra a imagem aí. Tem gente que gosta de uma escada, mas ele gosta também de morro, de montanha. Ele gosta de uma escada, mas ele gosta também. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu pensando que ele vinha pela escada, mas ele não veio. Não veio pela escada. Gente, pelo amor de Deus, Emanuel. Emanuel, não faz isso com meu amigo. Agora dá pra subir o drone, né, Mário Marcelo? Tem que trazer ele aqui. Eu não gosto de falar assim na ausência, não. Tem que falar na presença. Eu também acho. Eu discordo do Ariano Suassuna, que diz que é uma sacanagem falar na presença das pessoas porque constrange. Eu discordo do Suassuna. Tem que falar na frente mesmo, que é pra constranger. E é uma coisa que a gente tem que resolver. Que Não tem que resolver nada. Esse impasse tá Não até tem que hoje. resolver nada. Um joga na cara do outro. Não, E o cara não sabe da minha vida e fica falando da minha vida sexual nos corredores da TV. Tu tá doido, mano? Não. E se ele vir com esse papinho, eu vou mostrar a foto dele, seminu. Ele disse que ele sabe da Ei, sua o podcast vida. não era pra falar de jornalismo? Mas pode tudo, podcast, pode tudo. Mas bom, vamos lá. Encerrou. O vídeo vai estar rolando aqui. Vocês tiram as próprias conclusões e vamos falar sobre jornalismo. Se isso é jornalismo, faz parte do jornalismo. É vida de jornalista. Apesar dos pesares e das nossas desencontros, digamos assim, das Vamos colocar nossas dessa dessa forma, é brincadeira. A gente tem aí alguns anos já de batalha com o Mário Marcelo, já para os perrengues, e em situações difíceis. É bom lembrar que nós estivemos nas ruas juntamente com policiais, com bombeiros, com equipes de saúde, ao longo de toda a pandemia. Sim. Na primeira e na segunda onda, a gente não parou de fazer o nosso trabalho nas ruas, de mostrar enfim, A gente não teve descanso. a situação pela qual, e mesmo adoecendo, e mesmo tendo colegas de trabalho que infelizmente sucumbiram a essa pandemia, familiares nossos, tantos amigos, tantos amigos que a gente perdeu ao longo dessa pandemia. E a gente, ao longo da pandemia, enchente, vazante, recentemente com essa tragédia ali no Jorge Teixeira e tantas outras tragédias anunciadas. Então, é bom, às vezes as pessoas não têm noção disso, né? As pessoas estão em casa, estão vendo a notícia e a gente está passando a notícia e procura fazer o trabalho de uma maneira que leve o conteúdo às pessoas, e muita gente não lembra que a gente é ser humano também, sabe? A gente também se comove com essas situações. E você está sempre com a gente na externa, a gente está sempre conversando, não só sobre a profissão, e eu gosto de ter com quem compartilhar a vivência que a gente tem nas ruas, com quem conversar, com quem pensar sobre isso, né? Contigo, com o Mário Marcelo, a gente faz muito isso, sabe? De
de analisar o contexto social, das coisas que a gente vê na rua, das coisas que a gente testemunha, das coisas que deixam a gente também tristes, indignados como pessoas, como cidadão, como pai. Né? Como pai, muitas vezes a gente vê cada situação absurda. A exemplo dessa que estamos acompanhando agora nas escolas de Manaus. Enfim, não dá para entender o que tem levado a um movimento assim. Então, tem disso também, sabe? O que a gente compartilha na externa, o que a gente compartilha nessa vivência nas ruas fazendo Emanuel, jornalismo. me cita uma externa impactante ou emocionante. Vixe. Só uma. Porque você acabou de falar de uma coisa muito importante. A gente vive, a gente sofre, a gente se diverte com as pessoas. Alexandre, eu não consigo eleger uma assim, sabe? Porque é muita coisa. Recentemente. Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Vamos para mais recente. Jorge Teixeira. A gente esteve junto lá. Cara, eu tava com o Luiz e a nossa obrigação era reportar ali, né? A gente tinha que reportar À noite, né? à noite. E chegando naquele ambiente, quando a gente chega, e era uma comunidade para mim nova, eu nunca tinha entrado lá. Eu também não. Aliás, eu entrei não. em novembro de 2019, eu estive lá inclusive com o Mário Marcelo. Tem uma foto nossa no meu Instagram, de novembro de 2019, a gente tirou uma foto sentado no meio do mato, era lá. Não tinha, aquela comunidade não existia, Alex, há bem pouco tempo. Um pouco antes dessa pandemia, aquela comunidade não existia. Então eu conheci a área, inclusive, fiquei surpreso pelo acesso no fim da rua Pingo d'Água, que também não existia aquele acesso. E chegando, aquilo tudo escuro, as pessoas com lanterna de celular, cavando, tirando lama, tirando as coisas, e aquele desespero, aqui, puxa para cá. E daqui a pouco alguém passando com algum corpo enrolado numa rede, houve esse tipo de cuidado. E no quintal de uma das casas lá, os corpos empilhados no chão. Aquilo foi muito forte, sabe? Sim. A vontade, sério mesmo, tu me conhece, sabe que eu não sou de ficar de braço cruzado diante do que tem para fazer, sabe? E não foi uma vez, não. Várias vezes eu tive vontade de soltar o microfone e ir para lá com eles. Ir para lá e cavar e tirar aquilo. Uma vez não. Teve uma hora que eu fiquei tão constrangido que eu saí de perto. Me afastei um pouco. Então aquilo para mim foi muito forte. Por quê? Porque era uma situação anunciada. Porque é uma área de risco já catalogada. Porque é uma situação que pode acontecer em Manaus a qualquer momento, a qualquer chuva forte. Porque são muitas áreas de risco. E ninguém faz nada. Ninguém fez nada. As autoridades não fizeram nada no momento das invasões. Nesse momento que a gente conversa, tem pessoas montando barracos em beiras de encosta na zona norte de Manaus, atrás do Nova Cidade, perto de onde nós estamos fazendo essa gravação. Nesse momento. Você mesmo mostrou outro dia a gente ao vivo no Manhã no Ar, uma comunidade que já está ali implantada na Torquato Tapajós, na beira do barranco. E Alex, nós temos instituições, mas nenhuma delas toma atitude em relação, no campo, no âmbito executivo, da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal, porque a vida das pessoas diz respeito a qualquer esfera de poder. E nenhuma instituição ligada ao poder executivo nas três esferas toma qualquer tipo de providência. Muitas vezes, quando a providência chega, a Defesa Civil vai e faz o que é da competência da Defesa Civil, quer dizer, isso aqui é uma área de risco, pode desabar a qualquer momento. A Defesa Civil só faz isso, e é a competência da Defesa Civil. Não vem ninguém depois para tirar as pessoas. Deixa eu lembrar de uma coisa, que você falou da Torquato, e também tem aquela que a gente mostrou ali do turismo, que diz que é uma comunidade indígena, mas acredito que não seja. Pra gente encerrar o nosso podcast... Já estamos com 35 minutos, passa rápido. Te falei, tem história, muita história. Isso é porque, olha, o Mário Marcelo, uma vez a gente ficou uma tarde quase toda ao vivo no Alô Amazonas na época, com um avião que caiu ali atrás do aeroporto. Coitado do gordinho, meu irmão. Meu Deus. Ele segurou essa câmera esse período todo lá, viu? Ia pro estúdio, voltava pra gente lá e a gente tinha que dar conta de mas ele dá conta, ele é forte, ele batalha. Não, ele encosta os cotovelos em cima. E ele fez uma alça agora pro pescoço.
Enfim, vamos deixar ele se defender, eu quero ele aqui. Tá bom. Pra gente Eu encerrar não queria, não. Mas eu quero. Quero ver o circo pegar fogo. Vai Eu vou pegar ficar fogo. calado. Pode tudo. Aqui pode. Pra você, quem é Emanuel Cardoso hoje? Quem foi? Quem é Emanuel? Lembre do seu passado e lembre do seu presente. Pergunta filosófica, né? Eu não sei. Alex, a gente... Talvez essa seja uma das principais perguntas que hoje as pessoas precisam fazer, porque muita gente se mede a partir da régua dos outros. Né? Mas a gente precisa saber quais são os nossos limites e procurar superar esses limites. Então, eu sou alguém que está em busca desses limites sempre. Seja em termos de capacidade física, seja em termos de capacidade profissional. Sou alguém que procura sempre o caminho mais adequado, porque o certo, até o certo que é pra gente, muitas vezes pode não ser certo para todo mundo. Eu acredito que justiça, ou a busca por justiça, é o melhor caminho para todo mundo, porque isso implica buscar respeito à diferença, ao outro, às pessoas. Então é isso, eu sou essa busca, meu irmão. E vontade de fazer, disposição para fazer, disposição para se comprometer, para ir para porrada mesmo por aquilo que acredita. Outro dia eu tava numa área de risco. Uma área, Marcelo. Conta. Era uma situação de risco, era uma situação perigosa. Eu olhei pro céu, olhei pra ele, disse, mas Marcelo, você já olhou pro céu hoje? Ele olhou isso no meio da confusão, sabe? Eu disse, mano, tá uma tarde muito bonita pra morrer hoje. Eu não quero morrer, não! Eu não quero! Eu vou embora daqui! Eu tenho uma filha pra criar! Se tornou a assombração do meu amigo Dugo. Mas é isso. Eu vivo com essa disposição. A gente só vive uma vez, tem que valer a pena, irmão. É verdade. É uma viagem só. Eu acho que o homem se define, homem no sentido de humanidade, não o homem macho, não é nada disso. Não é nada de machismo, não. O homem se define no momento em que ele entende que ele só tem uma oportunidade. E tem que valer a pena, Alex. Porque senão o que a gente está fazendo aqui? Eu sei que nem todo mundo vai ser herói, nem todo mundo vai entrar para a história. Nada disso. Sim. Nada disso. Mas a gente tem uma família. Tem que fazer alguma coisa importante, nem que seja para essa família. Todo mundo tem alguém próximo, alguém que gosta. Mesmo um bandido, mesmo, sei lá, tem alguém ali próximo, sabe? Porque quando não tem pelo que fazer, pelo que lutar, pelo que acreditar, as pessoas se perdem. E você sabe tanto quanto eu que a gente anda as ruas dessa cidade todos os dias e a gente vê a quantidade de pessoas que estão perdidas. Porque não tem mais pelo que buscar, pelo que lutar, pelo que acreditar, sabe? Já eu tô quase batendo na tua mesa aqui. É isso, meu rei. Pessoal, a gente encerra mais um podcast aqui com o Emanuel Cardoso e suas histórias de vida com... Você me botou em maus lençóis. Você provocou a discórdia com o Gudugo. Discórdia com o Gudugo. As suas histórias de vida com o Gudugo, comigo. Eu não gostei, não. Eu sinto que eu fui chamado para uma armadilha. Eu sinto que isso aqui foi uma arapuca. Com o Gudugo, comigo, já passei poucos e boas com o Emanuel Cardoso, já trabalhei muito com ele, tive a oportunidade de aprender muito, a gente conversa muito, é um cara sensacional. E eu vou finalizar o podcast, eu e a Clê que está latindo aí fora, com a mesma frase. Sonhe, acredite, construa, não espere por ninguém, você é capaz. Gente, valeu, muito obrigado. Pode Tudo Podcast encerra. Tu quer virar coach, né? Com o apoio. Quer virar coach, né? Tô vendo. Daqui a pouco tem o curso do Alex aqui, seja uma pessoa melhor. Você pode, eu tô vendo, tá vendo. Vai lá, vai fundo, que dá certo. Academia de Drone, tá? Aí. Esse é sensacional. É um piloto de drone, é um excelente professor,
E a gente vê isso, é só você ligar todas as manhãs na TV A Crítica, no Manhã no Ar, você vai me ver lá, vai ver minha cara feia, vai ver a Adriane Diniz e vai ver esse rapaz aqui operando o drone todos os dias. Eu tenho certeza que você vai tirar suas próprias conclusões em relação à competência e capacidade do Alex de operar o drone e de criar narrativa por meio dessa operação, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Academia de Drone se inscreve, hein? Gente, obrigado, valeu. Alex, independentemente da brincadeira, você sabe que eu te respeito muito como pessoa, como profissional e como amigo. É um negócio difícil, a gente ter uma palavra difícil até da gente usar hoje em dia. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, muito honrado de estar aqui. Obrigado a você, obrigado a Ariane. É nóis, tamo junto. Pessoal, encerramos o podcast que tem mais isso aí. Ui! Depois eu que sou o bruto.